campeão António Maio nas motos, o jovem de 18 anos Rafael Carvalho nos quad, ambos em Yamaha, e Nelson Caxias em Can-Am nos SSV, foram os grandes vencedores da Baja TT Montes Alentejanos, jornada de abertura do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Beja voltou a receber com excelentes condições a prova de arranque da temporada de 2022 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Numa organização do CPKA e de regresso ao traçado inicial, depois de em 2021 a pandemia ter forçado a um percurso de recurso, tudo se conjugou para uma excelente competição que reuniu mais de 120 concorrentes. Um programa que, todavia, e em virtude da elevada participação, teve de ser amputado do prólogo e de 30 km no setor seletivo de sábado. Nas motos, Martim Ventura e o campeão António Maio terminaram os 120 km de ISS1 separados por escassos 1,8 segundos. De regresso às provas do campeonato, após um ano em que apenas participou esporadicamente, o ex-campeão TT1, agora a competir com uma Yamaha 4,5, teve uma entrada forte, chegando a dispor de 33 segundos ao quilómetro 40 para ver essa vantagem reduzir-se até ao final. Uma penalização de incumprimento de percurso relegou, todavia, o jovem Martim Ventura para o segundo lugar. Também de regresso ao CNTT estava o ex-campeão nacional Daniel Jordão, em Husqvarna, que ocuparia o terceiro lugar a 3 minutos e 13 segundos do líder. Também ele sofreu idêntica penalização e baixou para o sexto lugar. Gustavo Gaudêncio, que nos primeiros 40 km ocupava a quarta posição, foi forçado a parar durante mais de 40 minutos, hipotecando assim as hipóteses de lutar por uma boa classificação. O terceiro lugar, no final deste primeiro dia, seria, por isso, ocupado pelo seu colega de equipa, Fábio Magalhães, que em Honda liderava a classe TT1. Quarto lugar para Miguel Castro em KTM, à frente de Michael Simão, que em Gás liderava a classe TT3. Completavam o top 10 os irmãos David e Bernardo Megre, ambos em KTM, o jovem João Duarte a estrear-se aos comandos de uma Fantic e o estreante Bruno Charrua em Gás. Martim Ventura voltou a ser o mais rápido no segundo dia de competição, no troço com 158 km, mas o campeão nacional, António Maio, soube gerir muito bem a sua corrida, o que lhe permitiu vencer e conquistar importantes pontos para o grande objetivo da revalidação do título de campeão nacional. A penalização sofrida na véspera por Martim Ventura não lhe permitiu ir além do segundo lugar absoluto, alcançando, todavia, a vitória na classe júnior. A luta pelo derradeiro lugar de pódio foi intensa e 3 pilotos terminaram separados por escassos 13 segundos. Excelente a prestação de Fábio Magalhães, que subiu ao pódio e venceu a classe TT1. Daniel Jordão, em Husqvarna, terminou no quarto lugar, a 12,3 segundos do pódio. A fechar o top 5, Michael Simão, em Gás, gastou apenas mais um segundo que o ex-campeão nacional, que o precedeu na classificação, mas conquistou o triunfo na classe TT3. O estreante Bruno Charrua, piloto de motocross, teve um excelente desempenho e terminou, aos comandos da sua Gás, em sexto lugar, sendo o segundo entre os júniores. Bernardo Megre, de regresso ao CNTT e às motos da classe TT1, terminou em sétimo lugar e segundo da sua classe. João Duarte, a estrear-se aos comandos de uma Fantic, subiu por 2 vezes ao pódio no final da corrida. Foi terceiro entre os júniores e na classe TT1. Encerraram o top 10 David Megre e Miguel Castro, ambos em KTM. Posições seguintes para o campeão júnior Salvador Amaral e para um regressado Fernando Ferreira, ambos da classe TT1. O primeiro em Honda e o segundo aos comandos de uma Fantic. Paulo Santos, em Honda, venceu entre os veteranos, enquanto na promoção triunfou Olavo Medeira em KTM.
Este ano, candidato ao título e dispondo de uma Honda 4,5, o campeão TT1, Gustavo Gaudêncio, foi terceiro na derradeira etapa, mas o tempo perdido na etapa inicial deu-lhe uma classificação modesta no final desta corrida. Com uma excelente lista de 23 inscritos, a competição Quad viu o ex-campeão quad-cross, João Val, aos comandos de um Yamaha, ser mais rápido 3 minutos e 17 segundos que o vice-campeão nacional, Luís Fernandes, em máquina idêntica, na etapa inaugural. Uma penalização de 7 minutos e 50 segundos relegou-o, todavia, para o terceiro lugar. O júnior Rafael Carvalho passou então a ocupar a segunda posição, a 1 minuto e 54 segundos do líder da prova, com Tiago Ribeiro a ocupar a quarta posição. Com José Galhofas a liderar entre os veteranos e o regressado Fernando Cardoso na posição seguinte, as 7 primeiras posições eram ocupadas por pilotos com máquinas Yamaha. No dia seguinte, Rafael Carvalho, com apenas 18 anos e que se estreou no todo-terreno em 2021, foi o grande vencedor da competição Quad, que viu o jovem piloto da Yamaha alcançar uma vitória notável, tendo ainda assegurado o triunfo na classe júnior. Tiago Ribeiro, em segundo lugar, a 3 minutos e 52 segundos de Rafael Carvalho, mostrou ter argumentos para se intrometer na luta pelas primeiras posições. Repartindo o favoritismo com o vice-campeão Luís Fernandes, que viria a desistir, João Val, a contas com vários furos, apenas conseguiu completar os lugares de pódio. De regresso às competições de todo o terreno, depois de 3 anos de ausência, Fernando Cardoso concluiu a prova alentejana em quarto lugar, tendo triunfado na classe promoção. Se as 4 primeiras posições foram ocupadas por pilotos Yamaha, já o quinto lugar pertenceu a Nuno Correia, aos comandos de uma Suzuki. José Galhofas, em Yamaha, em sexto lugar absoluto, venceu entre os veteranos. De registar, nesta Baja TT Montes Alentejanos, a presença feminina de Vera Cabrita, aos comandos de uma Suzuki. Na competição SSV, Nelson Caxias, em Caname, foi o mais rápido a percorrer os 118 km cronometrados da etapa inaugural da Baja TT Montes Alentejanos, depois de ter sido Lourenço Rosa a averbar os melhores tempos ao longo de quase toda a etapa. Nelson Caxias concluiu o setor seletivo com uma vantagem de 4,3 segundos para o francês Fabrice Rousseau, que ao quilómetro 100 estava empatado com o futuro vencedor da etapa. Lourenço Rosa, com Joaquim Dias a seu lado, terminou na terceira posição a 32,7 segundos. No mesmo minuto que o vencedor da etapa, terminaram mais 3 pilotos, o que prometia uma luta muito intensa para a segunda fase da corrida. João Monteiro, acompanhado por Nuno Moraes, terminou a 37,4 segundos, a dupla Luís Cidade Pedro Mendonça a 46,7 e o belga Sébastien Guillet a 54,3. Completavam um top 10 totalmente dominado por viaturas Caname, Pedro Ferreira, navegado por Carlos Mendes, Pedro Santinho Mendes e Helder Rodrigues, ambos a solo, e a dupla campeã nacional Roberto Borrego, Nuno Abrantes. No segundo dia de corrida, os concorrentes tiveram pela frente um setor seletivo de 155 km. Nelson Caxias foi o grande vencedor da Baja TT Montes Alentejanos, depois de terem sido vários os pilotos a passar pela liderança. Este segundo dia de prova viu o ex-campeão do mundo, Helder Rodrigues, e o belga Sébastien Guillet, vencedor das 24 horas TT de Paris, terminarem inicialmente à sua frente, mas penalizações retiraram-nos dessas posições.
Segundo lugar nesta prova de abertura da temporada para João Monteiro, que acompanhado de Nuno Moraes terminou a 52,8 segundos do piloto da Caixa Auto. Apesar de uma penalização de 2 minutos, a derradeira posição de pódio ainda pertenceu ao belga Sébastien Guillet, que venceu entre os veteranos. Num top 10 integralmente dominado por viaturas Can-Am, Pedro Santinho Mendes e a dupla campeã nacional, Roberto Borrego-Nuno Abrantes, ocuparam as posições seguintes. Segundo classificado, após a primeira etapa, o francês Fabrice Rousseau perdeu 4 posições no segundo dia e terminou em 6º lugar. Com um ritmo cada vez mais próximo dos pilotos mais rápidos, o ex-piloto auto Pedro Ferreira terminou em 7º lugar. 8ª posição para Luís Cidade, que perdeu 3 lugares do primeiro para o segundo dia de corrida. A fechar o top 10 terminaram Sérgio Batista, segundo dos veteranos, e Gonçalo Guerreiro, que era um dos favoritos para esta prova. Muito atrasado no primeiro dia, conseguiu ser o mais rápido nos 158 km de SS2, apesar das inúmeras ultrapassagens que teve de fazer, tendo recuperado 33 posições desde a paragem forçada até ao final da corrida. Malgrado a penalização, Hélder Rodrigues confirmou estar já em condições de lutar pelas vitórias. Vitória da dupla José e Tiago Garcia entre os concorrentes da categoria Stock. Entre os TT2, vitória do jovem Daniel Silva aos comandos de um Yamaha. A estrear-se no todo-terreno, o piloto de rallies, Max Machado dos Santos, terminou a corrida encantado com os SSVs. Outra estreia curiosa foi a de Hélder Santos. Depois de mais de 30 anos do lado de fora, o mecânico que ajudou António Bayona a vencer o primeiro Porto Alegre e que é o responsável pela presença de tantos colegas nas principais equipas mundiais, passou agora para o lado de dentro. Balanço final desta Baja TT Montes Alentejanos, feito aqui pelo anfitrião e pelo organizador da prova. Povo e uma população hospitaleira com condições de percursos absolutamente extraordinárias. As palavras não são minhas, eu não sou piloto, são os pilotos que o dizem. Condições de acolhimento também de infraestruturas absolutamente de boa qualidade. E, portanto, isto marca o arranque da nova temporada automobilística numa altura em que o país também procura superar a pandemia e sair da pandemia. E, portanto, esperemos que todas estas pessoas que tiveram em Beja durante estes 3 dias, que em 2023 estejam de volta. Acho que melhorámos em relação ao ano passado, não diria melhorar, mas caprichar a nível do roadbook. Houve algumas críticas e nós aceitamos as críticas quando elas são construtivas. A nível de marcação, portanto, houve também mais, chamemos o caprichar, tentar sempre fazer melhor. Portanto, isso, quando os pilotos estão satisfeitos a todos os níveis, nós obrigatoriamente estamos felizes e satisfeitos. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno regressa a 26 e 27 de março, no raio de TT Agóis.
Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa teve a sua quarta etapa em Alqueidão no dia 8 de maio. Com 88 pilotos presentes numa organização da Sociedade Recreativa Alqueidoense, tivemos 6 classes em competição, a primeira das quais, e vemos já a imagem, a manga da classe MX2, em que o wall shot foi do número 31, Luís Oliveira, seguido por Fábio Costa e Sandro Lobo. Oliveira liderou as primeiras 4 voltas da corrida face aos 2 pilotos da classe MX125 Júnior, mas à quinta volta, Fábio Costa, com a Gás MC125 da Momento TT, conseguiu encontrar um local para ultrapassar o endurista e deixou Oliveira a lutar com Sandro Lobo pela segunda posição. Lobo tentou por várias vezes a ultrapassagem ao número 31, mas a experiência de Oliveira prevaleceu sobre a juventude de Lobo e o endurista conseguiu o lugar intermédio do pódio. André Sérgio arrancou na 12ª posição, mas subiu várias posições ao longo da corrida e principalmente nas voltas iniciais. A quarta passagem já era quarto classificado, mas o tempo perdido para o trio da frente foi bastante e André Sérgio teve que se contentar com a quarta posição. Afonso Gomes foi quase sempre o quinto classificado, terminando da frente de Abel Carreiro, Martim Espinho, Martim Palma, Ruben Ribeiro e Francisco Salgueiro Júnior. Na verdade, uma corrida muito difícil, derivada a gerir ao elevado calor que está. Sabia que não ia ser fácil, eu sou uma pessoa que não me adapta muito bem a estas alterações climáticas. Quanto à corrida foi espetacular, consegui pôr o meu ritmo, como tenho conseguido feito desde a última corrida atrás, consegui rolar bem, sem erros e para a elite sem dúvida que vai ser uma grande motivação. 22 pilotos marcaram presença na manga da classe MX1. Paulo Alberto, com o número 211, foi o primeiro a chegar à curva inicial, mas uma escorregadela da traseira da Yamaha da Speed City fez com que Luís Outeiro, o piloto da casa, aproveitasse para assumir de imediato a liderança da corrida, para gáudio do muito público presente. O jovem de Alqueidão, com o número 1, não mais olhou para trás, colocando uma diferença de 6 a 7 segundos sobre Paulo Alberto. Durante quase toda a corrida, Alberto ainda teve que ultrapassar o número 373, o Sandro Peixe, que arrancou na segunda posição. Na classe MX1 competem também os veteranos. E a vitória foi mais uma vez do piloto na imagem número 276, o campeoníssimo Hugo Santos, na frente de Paulo Felícia, com o número 391. Lá na frente, Outeiro teve a pressão na fase final de Paulo Alberto, que encurtou a margem e acabaria por cortar a meta apenas 1 segundo e 7 décimas para o campeão nacional de MX Elite em título. O ritmo do duo da frente foi tal que deixaram Sandro Peixe a 1 minuto e 41 segundos, ele que foi o terceiro classificado e o último a terminar na mesma volta do vencedor. Joel Costas, o espanhol, foi quarto, na frente de Daniel Pinto, regressado de lesão, e do vencedor de MX Veteranos, Hugo Santos. Paulo Felícia, Francisco Salgado, Firmino Salazar e Gonçalo Sobrosa completaram o top 10 da manga da MX1. Vai ser a minha primeira corrida em MX1 em casa, é muito especial. Pronto, queria agradecer a toda a gente que está aqui a apoiar, a minha equipa, tenho treinado bastante. Agora vamos ver como é que corre a manga da Elite, espero que corra igual ou melhor. Na classe MX65, 18 pilotos apresentaram-se à partida aqui em Alqueidão. Leonardo Gaio, o número 44 da Moto Jovinense Autoro School, venceu tudo o que havia para vencer, desde os treinos cronometrados da manhã às 2 mangas realizadas com pontuação para o campeonato. Gaio reforçou assim a sua posição de líder na classificação provisória desta categoria, mesmo se na primeira manga o wall shot foi de Francisco Fernandes e na segunda manga de Guilherme Gomes. A verdade é que o piloto da Yamaha encontrou sempre forma de chegar à liderança, vencendo com algum à vontade. Nas contas finais do dia, o segundo classificado foi Guilherme Gomes, o pódio foi completado por Duarte Pinto. Na quarta posição ficou Francisco Fernandes e a fechar o top 5 o Duarte Marques. Gustavo Pichler, Isaac Santos, Santiago Pereira, Martinho Agostinho e Gabriel Lopes
foram os pilotos que completaram o top 10 desta que foi a segunda etapa da categoria MX65 em 2022. Na classe MX85, 11 pilotos na grelha de partida. Os dois old shots foram para o número 58, Vasco Salgado. No entanto, em ambas as mangas, Tomás Santos conseguiu cedo assumir a liderança. O campeão em título, apesar de não ter arrancado na frente, conseguiu, na volta de abertura de ambas as corridas, chegar ao primeiro lugar, que não mais largaria até final, triunfando com margens em torno de 1 minuto, tanto na primeira manga como na segunda. Gonçalo Cardoso, com o número 378, foi o segundo classificado. Bernardo Pinto, o rookie na classe MX85, subiu à terceira posição. O quarto foi para o Old Shot Man Vasco Salgado, que terminou na frente de Guilherme Rocha, Guilherme Leandro, Alexandre Costa, Miguel Caridade e Tiago Nogueira. Na manga da classe MX Elite, grelha repleta, 40 pilotos. Desta vez, Paulo Alberto não deixou escapar o old shot, ao contrário do que tinha acontecido na corrida de MX1. Leirense arrancou na frente de Francisco Salgado, Luís Oliveira, Luís Outeiro e Sandro Peixe. Outeiro, a correr em casa, não queria deixar fugir Alberto. À segunda volta, assumiu a segunda posição e rodou próximo do Leirense nos primeiros minutos. No entanto, Paulo Alberto fez valer toda a sua experiência e, a partir de meio da corrida, isolou-se no comando para triunfar com uma margem de 18 segundos e meio sobre o campeão nacional de MX Elite em título. Com esta vitória, Alberto, com o número 211, manteve a invencibilidade na categoria MX1 e na categoria MX Elite, impedindo assim que esta fosse a primeira vitória da carreira de Luís Outeiro na classe MX1. Ele tinha vencido a manga da sua categoria. Luís Oliveira aproveitou o excelente arranque para segurar o quarto posto de início ao fim. Depois de uma luta inicial com Sandro Peixe, Peixe acabaria por se isolar na terceira posição e foi mais uma vez o último a terminar na mesma volta do vencedor. Oliveira, com o quarto posto alcançado, venceu em MX2 e tornou-se o primeiro piloto a conseguir 2 vitórias nesta categoria este ano. André Sérgio foi o quinto absoluto e segundo em MX2, na frente de Joel Costas, de Sandro Lobo e Fábio Costa, ele que sofreu uma queda após um mau arranque. Afonso Gomes e Abel Carreiro fecharam o top 10, enquanto que a vitória foi para o número 211, Paulo Alberto. E estou satisfeito pelo resultado de hoje. A primeira manga senti que não conseguia ir com o Fábio, mas pronto, descansei bem. Agora para a segunda manga arranquei bem, que é importante, e foi uma boa corrida, acho eu. A primeira manga não correu tão bem, não arranquei bem, mas depois acabei por ter um deslize na primeira curva. Fiquei para traceio, consegui recuperar até segundo e depois o Luís já tinha ganho alguma vantagem, estava bastante forte. Tentei ir atrás dele, consegui chegar bem perto dele no final, mas não foi possível conseguir passá-lo. Ele estava a andar muito bem. Na segunda manga arranquei na frente, consegui gerir a manga toda até ao final e conseguimos vencer, por isso estou bastante feliz. Foi um bom treino para o Brasil, que é terreno bastante duro também, e agora para a semana temos lá no Brasil para disputar a primeira corrida do campeonato. O Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa tem sua quinta etapa agendada para dia 29 de maio em Fernão Joanes, Guarda.